Graça e paz de Cristo a todos os irmãos e irmãs. A palavra que nós vamos ler, para ficar tranquilamente sentados, está registrada no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, começando no primeiro versículo e seguindo até o 6º. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o 6, para a introdução desta mensagem, onde nos diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. De fato, é um prazer e um privilégio grande estar aqui hoje para meditar com vocês da palavra de Deus, refletir sobre este tema importante da palavra, esse texto que nós temos aqui, muito bonito, muito conhecido, talvez muito pregado também, e que tem uma mensagem profunda para a nossa vida, para refletirmos e analisarmos aquilo que Deus quer de cada um de nós. Deus não te descarta, confie. Amém? Deus é nosso Deus Todo-Poderoso. Vai pensar um pouquinho aqui, vamos fazer menção aqui sobre esse tema e alguns outros textos que nós vamos ler aqui na sequência também, e a gente vai pensar sobre esta ação de Deus em não nos descartar. Mas a gente olha, para a palavra descartar, e a gente tem algum significado dessa palavra. O dicionário, por exemplo, da língua portuguesa diz que descartar é deixar de lado alguma coisa ou alguma pessoa, ou se livrar de algo ou de alguém, ou ainda excluir. Então, descartar no dicionário da língua portuguesa significa isso, né? Nós vamos estar pensando nisso porque, na verdade, a gente vive no tempo do descartável. Vocês concordam comigo ou não? A gente não vive no tempo do descartável. É um tempo assim, que na verdade usou, jogou fora. Não temos apego, né, em muitas coisas, e a gente começa a pensar sobre isso e refletir sobre o descartável, e logo vem na nossa mente algumas coisas. Por exemplo, eu vou falar e vocês completam a minha frase, tá bom? Olha, copo. Isso, agora fala bem forte, tá bom? Todo mundo junto. Copo, prato, guardanapo, fralda. Olha só, gente, então a gente vive, né, nesse tempo. Tem mais um aqui: guardanapo, tempo do descartar. A gente vive nesse tempo onde as coisas elas são descartadas com muita facilidade. É uma geração que nós vivemos que não quer ter trabalho com nada. A gente não quer ter trabalho, a gente quer aquilo que é fácil. E o que é fácil também é bom, né? Não estou dizendo que essas coisas descartáveis são ruins, não, isso é bom. A gente vive nesse tempo que a gente quer as coisas quanto mais fácil, melhor. Não queremos ter trabalho, quanto mais prático e menos trabalhoso, mais a gente aceita. Tanto é assim que nós vivemos a geração do fast food. E que é fast food? Comida pronta e entregue na mão. É assim a nossa geração? A gente pega lá o celular, vai no aplicativo, escolhe a comida, clica, faz o pagamento, envia, e dentro de alguns minutos, uma buzinadinha no portão, chegou o Vanderlei, né, com o delivery para entregar na nossa casa.
A gente vive nesse tempo que a gente quer facilidade, né? Então essas pessoas que trabalham com entregas, com corridas, conhecem bem o que eu estou falando, e todos nós conhecemos, porque quem nunca usou um delivery? É uma coisa boa, né? É o tempo que nós vivemos. Mas, quando olhamos para o descartável, se ele parasse aqui, estaria bom. Mas nós também vivemos um tempo de relações descartáveis. Você concorda com isso ou eu estou falando besteira? A gente vive num tempo, irmãos, de relações descartáveis também. Se alguém fica chateado com um amigo, ele vai lá e bloqueia. Né? Acho que vocês, talvez aqui ninguém bloqueou alguma pessoa algum dia, né? Mas às vezes acontece, alguém vai lá e bloqueia. Se tem alguém na nossa rede de relacionamento que faz algo que nós não gostamos, vamos lá e cancelamos. Já ouviram falar no cancelar? Né? Cancela, né? A gente vê falar sobre isso, né? Quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente cancela. Hoje é o tempo que nós vivemos de descartável. Mas quando eu olho para essa palavra, ela ainda me traz mais alguma informação. Infelizmente, vivemos um tempo ainda de casamentos descartáveis. Ora, pastor, o que é isso? Mas é verdade, irmãos. A gente vive um tempo que as relações são descartáveis, os casamentos são descartáveis, não está dando certo, pessoas vão lá no cartório e divorciam. É o tempo das relações descartáveis, onde não queremos ter trabalho com nada nem com ninguém. A gente quer que a vida seja sempre o mais fácil possível. Então, queridos e queridas, nesta noite, a gente está olhando para todo esse cenário aqui e parece que traz para a gente uma tristeza, um momento sombrio. Quando você começa a analisar e pensar assim, é isso que parece que vem à nossa mente. Só que agora eu quero dar para você uma boa notícia. Quem gosta de boa notícia aí? Amém. Temos 10 aí que gostam de boa notícia, né? Glória a Deus, isso é muito bom. Uma notícia para você que eu vou dar é que a intenção dessa mensagem é deixar claro para a gente, mostrar para nós nesta noite que Deus, apesar de nós seres humanos sermos difíceis de mexer, bom, difícil de mexer é um ser humano, né? É difícil. Gente, é difícil de mexer. Nós somos seres que não somos fáceis de lidar, cometemos erros, falhas, pecamos. E mesmo assim, a Bíblia deixa claro para a gente que Deus não deseja se livrar de nós. Ele não deseja nos descartar nem nos excluir. Glória a Deus, porque Ele é bom, né? Porque se não fosse a bondade, o amor de Deus, nós não estaríamos aqui agora, Beto, para contar essa história, né? Mas pela bondade, pelo amor, pela graça imerecida de Deus, a gente está aqui. Amém. E aí, respirou fundo agora? É isso, né? A gente saber que a Bíblia, a palavra de Deus está escrito para a gente, irmãos, porque o ser humano, ele foi criado pelas próprias mãos de Deus, foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. O próprio Deus o faz, assopra nas suas narinas um fôlego de vida, e a única coisa que Deus quer desse ser humano é que ele viva na sua presença com retidão, com sinceridade, com verdade diante de Deus, e viva uma vida observando a sua palavra e dando glórias ao nome de Deus. Amém? A nossa vida, ela precisa glorificar o nome de Deus. As pessoas precisam olhar para mim e para você e dar glória ao nome do Senhor, porque nós existimos, porque nós estamos aqui. Então o que Deus quer de nós é isso. E esse texto aqui de Jeremias que nós lemos, ele é um texto simbólico. Claro que é, né? É uma visão, é um momento aqui de simbólico que Jeremias está tendo aqui, de uma conversa com Deus, de uma palavra de Deus quando ele descer lá, ele desce mesmo, lá onde o oleiro está fazendo o vaso ali, para ver o que Deus queria falar com ele. Só que quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiz uma pesquisa, e a geologia diz assim, ó, existem no universo 200 tipos de barro. Só que para fazer um
vaso, ou alguns vasos, existem apenas dentre os 200, 8 que servem para fazer um vaso ou alguns vasos. Os outros barros não servem, né? Então ela mostra isso para a gente, e mostra para nós que para fazer um vaso de cerâmica, apenas 8 dos 200 tipos de barro. Logo a gente começa a olhar para entender como o oleiro precisa ser criterioso, detalhista, quando ele vai fazer um vaso, como ele precisa prestar atenção nesse tipo de barro, né? Porque ele precisa pegar esse barro e fazer passar por alguns processos. Barro passa por alguns processos. Apesar de ser o barro escolhido, os 8 entre 200, ele ainda passa por um peneiramento para tirar as impurezas. Primeiro o oleiro tem que peneirar o barro. Ele tem que limpar o barro de todas as suas impurezas. Depois disso, ele amassa o barro para ficar bem sovado, bem amassado, para poder fazer o vaso. E depois que ele faz isso, ele deixa o barro descansar por algum tempo. Ele dá um time ali para o vaso, para ele descansar, para depois disso, então, ele vir e modelar o barro sobre a roda. Você tinha pensado nisso já? Então é assim, esse é o processo do barro. Finalmente, então, depois de tudo isso, ele será assado no forno e depois ele vai ser pintado, decorado, para servir de um ornamento em alguns lugares, como aqui, por exemplo, tem um vaso de cerâmica, ornamentando aqui a igreja, o púlpito, né? Você vai em vários lugares, tem vasos lindos, bonitos, cheios de folhagens, com detalhes exuberantes, né? Para que as pessoas possam olhar e possam estar admirando aquilo que está acontecendo. Nós percebemos que Deus, Ele se coloca como esse oleiro, e sendo Ele o oleiro, Ele vai cuidar de todos os detalhes, Ele vai cuidar de todos esses detalhes para mostrar para a gente como é que Ele cuida de nós. A pessoa, Deus cuida de você. Você já imaginou como Deus, ao longo da sua vida, não sei se você tem 10, 20, 30, 50, 80, 90 anos de idade, Deus vai cuidar de você. A gente olha para trás assim para a nossa vida e fala assim: meu Deus, eu cheguei até aqui, isso não é bom. Porque Ele cuida da gente, irmãos, de todos os detalhes, com todas as maneiras possíveis. Ele cuida de nós e da nossa vida. E aqui o texto que a gente leu diz que, como ele estava fazendo lá a sua obra, fazendo o vaso, e o barro quebrou da sua mão, estragou o vaso, ele não podia terminar aquele vaso com defeito. Então o texto fala que ele pega o barro de novo, amassa tudo novamente, faz todo o processo com aquele barro, e depois que ele termina de fazer tudo isso, é que ele vai fazer outro vaso. Porque Deus não descarta você. O oleiro não descartou o barro, e assim Deus também não descarta a gente. Deus não nos abandona. É dessa forma que Ele quer fazer com a gente. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer pegar a gente lá, talvez cheio de defeitos, de rachaduras, de problemas, de ignorâncias, e transformar-nos em um vaso bonito. Glória a Deus. Aleluia. Do jeito que você é, bonito para Deus. Ele quer transformar você numa pessoa do jeito que Deus deseja que seja. Mas o que eu acho interessante aqui, nesse texto ainda, é que quando o oleiro está fazendo ali, amassando o barro, preparando, modelando, uma coisa muito interessante é que o vaso não escolhe a forma que ele será. O vaso não escolhe o design, né? Se vai ser afunilado, se é gordinho, se como ele é, se é grande, se é pequeno. Nós percebemos que ele não escolhe o detalhe, o design, como ele será feito, né? Porque essa é uma função de quem? Do oleiro. A função de escolher a forma, o design, é uma função do oleiro. Por isso, quando o vaso quebra, ele faz outro, mas ele faz outro
vaso com a mesma matéria-prima. Ele faz outro vaso com o mesmo barro, é o mesmo. Ele não jogou fora e pegou outro punhado de barro. Não, ele faz outro com o mesmo barro que ali estava, a mesma matéria-prima. Só que tem um detalhe: o segundo ficou perfeito. Aleluia! O segundo ficou muito bonito. Imagina que o dele ficou todo motivado, porque o vaso agora ficou pronto para ser pintado, decorado e colocado em uma sala, para que todas as pessoas que cheguem ali olhem e admirem a beleza e a formosura daquele vaso. Enquanto tudo está acontecendo aqui, a Bíblia informa para a gente que Deus fala com Jeremias e diz assim: será que eu não posso fazer com vocês, ó povo de Israel, como fez o oleiro com este barro? Será que eu não posso fazer com a vida de vocês, assim como o oleiro fez com este barro, ó povo de Israel? Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Como o barro na mão do oleiro que não descarta, assim são vocês, porque quando Deus faz a transformação em nossa vida, Ele faz sempre para melhor. Deus transforma para melhor, para ser uma pessoa melhor, para representar melhor na sociedade, para que os outros tenham orgulho da pessoa que você é, ou que foi transformada pelo poder de Deus, que é o oleiro. Deus faz sempre o melhor, porque Ele quer ver a gente bem, Ele quer ver você feliz, Ele quer ver você animado, animada, preparado, dando glórias ao nome do Senhor pelo que Ele fez na sua vida. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim, quer ver a gente bem e feliz, irmãos. Mas sabe qual é a diferença entre o vaso de barro e a gente? É que a gente fala. A gente fala, a gente reclama, a gente discute. Tem gente que reclama com Deus, que discute com Deus, que acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa, mas a gente vai olhar para cá e ver que o vaso ali, ele não fala, não reclama, não questiona. Foi isso que o profeta Isaías disse no capítulo 45, verso 9: o vaso de barro não discute com o seu Criador, nem fica perguntando o que está fazendo, ou diz que você não sabe o que está fazendo. O vaso de barro é assim: ele deixa o oleiro trabalhar, porque o oleiro vai sempre fazer um vaso mais bonito e mais perfeito do que o outro, porque a cada dia que ele vai trabalhando, ele vai aperfeiçoando a sua obra, e essa obra vai ficando mais bonita e mais chamativa. E aí, isso vem dizer para nós, para mim, para você, que há momentos na vida que é preciso parar tudo para ouvir Deus falar conosco. Há momentos que é preciso parar para ouvir a voz de Deus, para saber o que Deus quer, o que Ele quer falar. É preciso abrir o coração para entender o que Deus quer falar com a gente. Que se a gente continuar com o coração duro, com o coração fechado, se permanecermos com a nossa vida assim, nós não vamos conseguir ouvir, não vamos conseguir entender, não vamos compreender o que Deus quer conosco, irmãos. E o que Deus queria com o povo de Israel é que fosse um povo obediente e temente a Ele, que fossem pessoas que obedecessem a sua palavra, que cumprissem os seus mandados e que dessem ouvido e se arrependessem dos seus pecados. Era isso que Deus queria com o povo de Israel. Era esta a mensagem que Jeremias transmitia através daquele vaso do oleiro. Era isso que Deus queria falar com o povo, para que eles se arrependessem e que fossem tratados por Deus. Precisa ser tratado por Deus. Há momentos da vida que a gente tem que parar tudo, ouvir a voz de Deus e pedir: Senhor, trata da minha vida, Deus.
Se for preciso, quebra a minha vida e faz de novo, porque eu quero ser um vaso de excelência. Porque às vezes quando Deus começa a trabalhar, a gente começa a reclamar, porque quebrar dói, incomoda, o coração dói. Mas é preciso que a gente passe pela transformação para ser um novo vaso na presença de Deus. Uma pena que o povo de Israel não deu ouvido à voz do profeta. Eles não conseguiram prestar atenção e entender o que Deus queria transmitir para eles. Eles atacaram o profeta, eles colocaram o profeta no tronco, porque anunciava a palavra de Deus. Corações duros, impermeáveis, que não queria receber a graça que Deus tinha para eles, que não queria receber aquilo que Deus tinha para eles, mas teve consequências. Deus trouxe sobre eles juízo de 70 anos de cativeiro, de passar por momentos de grande sofrimento. E Deus fala, são 70 anos. Imagine uma criança que nasce e vive até os 70 anos, já está velhinho já. Foi o tempo que eles passaram por cativeiro, porque não deram ouvido à voz de Deus. Só que Deus falou assim: depois de completar os 70 anos, eu vou trazer o meu povo de volta. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Depois de completar os 70 anos, eu vou trazer o meu povo de volta. E Deus falou assim: eu vou trazer vocês, e eu não vou levar para qualquer lugar não, eu vou levar vocês para uma nova terra, para um lugar maravilhoso, para um lugar extraordinário, uma terra que manda leite e mel, onde vocês vão viver com alegria e felicidade. Aleluia. Deus prometeu para eles, sabe por quê? Porque Deus não descarta o seu povo, porque Deus não exclui, não cancela, não coloca de lado, Ele corrige, mas Ele ama. E a Bíblia diz que aquele que ama corrige. É por isso que Deus corrige. Talvez é por isso que alguns aqui hoje nós possamos ter passado até hoje por algum deserto, alguma dificuldade, algum problema, porque talvez ainda não temos ouvido realmente aquilo que Deus quer de nós, ou que Ele quer falar conosco. Não abrimos ainda o coração. Ainda existem corações duros e não estão abertos. Mas eu quero te dizer, não importa o que aconteceu na sua vida até hoje, não importa o que você fez, por onde você andou. Uma vez eu conversava com um jovem afastado da igreja e falava algumas orientações para ele. Ele falou assim: pastor, lugar que a gente anda, Deus passa longe. Eu falei para ele: mas não importa o que você tenha andado, Deus tem um plano na sua vida. Não importa o que você tem feito, Deus tem um plano na sua vida. Deus, Ele quer te salvar, Ele quer levar você para este lugar maravilhoso. Não importa o que você tem feito, porque o plano de Deus não pode ser frustrado. Nunca, jamais. Os planos de Deus são perfeitos. Eu não sei como você iniciou essa semana que nós passamos, o que você pensou, quais eram os seus planos para hoje. Que eu sei que Deus trouxe você aqui, porque Ele tem um propósito contigo, Ele tem algo especial para a sua vida. Quem sabe hoje é o dia que você ter esse encontro maravilhoso com Deus. Abra seu coração. Não deixe ele duro não, não deixe seu coração fechado não. Abra o seu coração para Deus. Ouça agora o que Deus tem para fazer.